Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Jolie. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar um pouquinho aqui de como foi o nosso processo de preenchimento do formulário DS-160 para a solicitação do visto americano. Nós já lançamos alguns vídeos aqui falando um pouco da nossa experiência e agora vamos mostrar na prática como foi esse nosso preenchimento. Bom, entramos nesse site ceac.state.gov e aí escolhemos, o tipo de visto que a gente iria tirar, nesse campo inicial. E logo na outra parte, nessa segunda pergunta, você tem planos específicos de viagem? Nós optamos por não, mas ainda assim ele pede para que você coloque uma estimativa de data de chegada, e o tempo, quantos dias você pretende ficar nos Estados Unidos. No nosso caso, a gente estimou uma data em setembro, porque era a nossa previsão de passar por lá pelos Estados Unidos, tá? E colocamos em torno aí de uma semana para ficarmos nos Estados Unidos. Sendo que, se você acompanhou aqui os vídeos anteriores, você viu que, na verdade, o nosso destino final, logo para agora, para o mês de setembro, não seria para os Estados Unidos especificamente, seria para o Canadá. Mas ainda assim a gente colocou como se fosse ficar lá nos Estados Unidos. Então a gente colocou uma data aí, de chegada aproximada, dia 19 de setembro, que era o que a gente estava planejando, mas essa data acabou até mudando, tá? E colocamos em torno aí de uma semana que a gente estimava que deveria ficar nos Estados Unidos. Essa outra pergunta aí, uma pessoa que vai pagar por sua viagem, no meu preenchimento, no meu formulário DS-160, eu coloquei que sim, que meu esposo iria pagar pela minha viagem. Mas caso você tenha dinheiro suficiente, caso você já tenha seu dinheiro juntado, tenha suas finanças e você mesma vá pagar pela sua viagem, então você coloca que não. No preenchimento do formulário do Jonathan, eu coloquei que ele mesmo iria pagar pela viagem dele. E lá em cima, Purpose of Trip to the USA, eu escolhi o Temp Business Pleasure Visitor, o B, e em Specify Tourism or Medical Treatment B2, ou seja, a gente escolheu o visto B2 para poder solicitar a entrada lá nos Estados Unidos. Frequentemente a sessão ela expira, por isso que é importante que você salve algumas informações. O país e o local para onde você vai tirar o seu visto. Aí você preenche esse código aí de segurança que eles sempre pedem para que você preencha. E no meu caso, eu solicitei para continuar a preencher um formulário que eu já estava preenchendo. Por isso eu gravei meu ID de aplicação, coloquei aí, e preenchi o restante das informações que eles solicitam. As 5 primeiras letras do meu sobrenome, o ano do meu nascimento e uma pergunta de segurança que eu já tinha escolhido logo no início do cadastro, que era o nome do meu avô, do pai do meu pai. E aí eu escolho para continuar o preenchimento. Nisso, caso você já tenha salvo algumas informações, a página ela já vai vir preenchida. Caso você não tenha salvo, então a página que você estava por preencher, ela vai voltar novamente toda vazia e você vai precisar preencher tudo de novo, como está acontecendo aí. Quando você coloca, eles pedem o endereço de onde você vai ficar nos Estados Unidos. E eu falei em alguns vídeos anteriores aqui que aconteceu isso, eu não lembrava, eu não sabia realmente dessa informação que eles pediam. Mas aí eu tive que parar, pausar, fazer uma pausa e correr atrás de um endereço aleatório, digamos assim,
que eu ficaria lá nos Estados Unidos. Então, eu entrei na plataforma Booking, que é onde geralmente a gente pesquisa os hotéis que a gente vai ficar. Como eu estipulei, né? Eu supus que eu ia para Miami, passar um tempo em Miami. Eu pesquisei lá na plataforma Booking locais, né, hospedagens em Miami. Escolhi uma dessas hospedagens e copiei o endereço e as informações dela para preencher aqui nesse formulário. E aí o preenchimento do campo, né, se alguém vai pagar por sua viagem. No caso, eu coloquei que meu esposo iria pagar pela minha viagem. Então, eu escolhi outra pessoa vai pagar pela minha viagem, preenchi os campos corretamente, né, o sobrenome dele, os nomes e o telefone. E-mail e minha relação com essa pessoa que vai pagar minha viagem, né? Lembrando que eu optei por receber a tradução, mas a tradução ela não vem assim direta, digamos assim, né? É preciso a gente passar o mouse por cima da frase ou da pergunta para poder ele traduzir. Mas, assim, são informações que não são tão difíceis assim de se fazer a tradução, né? Acredito que esse aí foi o tempo que eu fui lá pesquisar ainda o endereço para poder preencher essas informações. Então, depois que eu finalmente decidi, eu continuei o preenchimento, né? Coloquei a cidade como sendo Miami, o estado Flórida e preenchi o endereço, copiei lá o endereço da hospedagem que eu escolhi aleatoriamente lá na plataforma Booking, de um possível local que a gente poderia se hospedar em Miami. E aí a gente clica próximo para preencher outra página, né, que eles disponibilizam. E aí ele pergunta, né, tem pessoas viajando com você? E aí eu coloquei que sim, né, e indiquei que seria o meu esposo, né, que estaria viajando comigo. E aí pergunta, você está viajando como parte de um grupo ou de uma organização? E aí pede o nome do grupo. E aí eu coloquei o nosso sobrenome. E aí vem mais algumas questões, né? Você já esteve nos Estados Unidos? No meu caso, respondi que não. Você já teve um visto dos Estados Unidos? Também preenchi que não. Você já teve um visto negado dos Estados Unidos, né? Ele fala mais outras coisas, mas também falei que não. E tem essa última pergunta que também eu respondi que não. Então, todas as questões dessa página, minhas respostas foram não. E aí vem a parte do preenchimento do seu endereço e das informações de contato. Então, eu coloquei o meu endereço certinho de onde a gente mora aqui no Rio de Janeiro, e aí você faz isso, né? Coloca o CEP nesse Postal Zone, Zip Code, bota seu CEP. Eu não coloquei traço nem nada, né? Escolhi meu país, preenchi o estado, a cidade, eu fui fazendo meio quase que de baixo para cima, né? E aí escrevi. Aí também, se eu não me engano, ele pede para não usar acento, não usar vírgula, essas coisas assim. Ele dá um erro, né? Ele pede para que não use acento, até porque lá nos Estados Unidos eles não usam acento, né? Não tem esse caractere no alfabeto deles.
E aí ele pergunta também, o mesmo endereço seu de postagem, é o seu mesmo endereço de casa, né? E aí eu escolho que sim, preencho aí um telefone principal, caso você queira fornecer, você tem algum outro telefone secundário, você também coloca aí embaixo, ou coloca não se aplica, né? Does not apply. Também se precisar ou não do telefone de trabalho, eu coloquei que não se aplica para essas duas opções abaixo. Perguntando se você usou algum outro número de telefone nos últimos 5 anos, e eu escolhi que não. E aí pede seu endereço de e-mail. Ele pergunta também se você tem algum outro endereço de e-mail, né, que você usou nos últimos 5 anos. E aí, no caso, eu coloquei, né, que eu tenho outro endereço de e-mail também. E aí eu preenchi. Logo em seguida vem uma parte que ele pede suas informações de suas mídias sociais. E aí não sei bem se é obrigatório isso, mas eu acabei preenchendo assim com as principais, né? Preenchi que eu tinha o Instagram, que eu tenho YouTube e LinkedIn. Se eu não me engano, foram essas as 3 que eu indiquei que tinha, né? YouTube, no caso, o YouTube é aqui do canal. Eu preenchi isso tanto para mim quanto no formulário do Jonathan, que somos nós dois que organizamos, né, coordenamos esse nosso canal. Aí o sistema expirou de novo, a gente volta lá naquela página do início. E lembrando de ter as mãos, né, o seu ID de aplicação, as 5 letras do seu sobrenome, o sobrenome que você cadastrou, sua data de seu ano de nascimento, né? E a resposta lá da pergunta de segurança. Ele geralmente vai voltar da última página que foi salva, ou volta de umas páginas iniciais, mas não se preocupe, não se desespere. Pode ir passando para as próximas que devem ter salvo lá seus dados, se você realmente preencheu tudo direitinho, né? A página que era que eu estava preenchendo e tá vendo que ele apaga tudo, tipo como se ele não tivesse salvo, né? Então você tem que preencher tudo de novo. E à medida que você passa para a próxima página, ele automaticamente já salva as informações das páginas anteriores. E aí, como eu falei anteriormente, ele não aceita acento. Então, eu tive que remover, né, o acento das palavras para poder ele seguir adiante com o preenchimento. Ele aceita, sim, vírgula, né? Mas realmente o que impediu aí prosseguimento foi o acento na palavra ali do meu endereço. Seguindo, então ele vem perguntar a informação do passaporte. Ele vem perguntar o tipo do documento, e aí a gente escolhe que é um passaporte normal, né, o regular. E ele pergunta o número do seu passaporte. Essa parte do Passport Book Number, eu coloquei que não se aplicava, né? Assinalei ali a caixinha Does Not Apply, porque eu acho que isso é específico para alguns tipos de passaporte, não é o nosso caso do Brasil. Eu até passei aí o mouse em cima, né, para poder identificar o que era isso, o que era esse Passport Book Number, número de registro, né? E vi que não tinha isso no meu. Logo eu coloquei que não se aplica. Coloquei que foi tirado no Brasil, né? Aí você coloca referente ao país onde você tirou o seu passaporte, a cidade onde eu tirei, o estado, né, onde eu tirei, o país, novamente, e a data que eu tirei o passaporte e a data de expiração, né? É necessário que você preencha aí essas informações com relação ao seu passaporte. E aí uma última pergunta é
se você já perdeu um passaporte ou teve ele roubado. No meu caso, não, então eu selecionei essa opção. Fui para a próxima página de contatos. E aí, essa parte também é engraçada, né? Que ele pede um contato de alguém, de alguma pessoa ou alguma organização que você possa fornecer aqui, que seja lá dos Estados Unidos, ou esteja lá nos Estados Unidos. E aí, se eu não me engano, eu fui dar uma pesquisada aí nos vídeos aqui no YouTube, porque, assim, eu não teria um contato para fornecer, né? Mas o que eles recomendaram, que me foi recomendado aqui, né, através desses vídeos do YouTube, que você pegasse o mesmo endereço, né, e o nome da organização do hotel que você ficaria. Então, eu selecionei na parte de Contact Person, Do Not Know, tipo não sei, e preenchi a parte de Organization Name, que é o nome da organização. E aí eu coloquei o nome da hospedagem, né, daquela mesma hospedagem que eu preenchi lá anteriormente. E aí coloquei o endereço e foi assim, né? Eu coloquei aí Relationship Other, né? Porque não tem, digamos que nenhuma relação. Coloquei o endereço. E aí, precisei, né? Assistir aí alguns vídeos para poder solucionar essa dúvida. Porque é algo totalmente assim, meio que aleatório que eles pedem. Do nada, pede um contato seu que você tenha para poder dizer que você tem alguém de contato lá nos Estados Unidos. E aí, depois de ter visto o vídeo, eu voltei lá para a página de preenchimento e coloquei, como eu falei, o nome lá do hotel, né, que eu iria ficar, possivelmente Miami, o endereço, cidade, estado, código, e fui lá no site mesmo, né, abri o site dessa hospedagem lá, verifiquei essas informações e preenchi aí tudo. E depois passei para a próxima página de família, para você preencher os dados da sua família. E aí o que pede? As informações do seu pai, nome, sobrenome, data de nascimento e se seu pai está nos Estados Unidos. A mesma coisa para sua mãe, nome, sobrenome, no caso começa com sobrenome, né? Depois o nome, data de nascimento e se ela está nos Estados Unidos. A outra pergunta que eles fazem é se você tem algum parente imediato lá nos Estados Unidos. Ou algum outro parente lá nos Estados Unidos. Aí eu respondi que não. E aí vai também da questão, assim, da sua proximidade, né? Até que ele pergunta assim, ó, parentes imediatos, né? Porque se você tiver até alguém, mas que você não tem relação, não tem contato, não conversa, não faz nada, não faz sentido você escrever aqui, tá? Porque eu acho que ele vai pedir algumas informações sobre essa pessoa que mora nos Estados Unidos. E aí depois vem para a parte do preenchimento do cônjuge, né? Eu indiquei que eu era casada, que eu tinha cônjuge, então ele vai fazer essa pergunta para mim. Então eu escrevi o sobrenome do meu esposo, o nome dele, a data de nascimento, a nacionalidade dele, né, o país de origem onde ele nasceu, a cidade onde ele nasceu, novamente o preenchimento do país, enfim, né, o endereço também do esposo. E a gente vai preenchendo essas informações. E no endereço do esposo eu pude optar, né, escolher o mesmo que o meu endereço de casa. Então isso também facilita aí para quem mora, né, no caso, no mesmo endereço. A próxima página vai ser para preencher sobre seu trabalho, educação e essas informações relativas a essa área da sua vida, né? Então aí você começa preenchendo sua
ocupação principal, digamos assim. E aí aparece uma lista, né, de opções. Acredito até que não tenha pego aí a lista, mas tem diversas opções que eles oferecem e você escolhe de acordo, né, com com sua profissão. Mas tem também, se eu não me engano, para quem é dona de casa, tem essa opção também. E aí você coloca o endereço do seu local de trabalho ou da sua escola. Tem escrito aí, né? Present employer or school address. Aí você, se você não tiver empregado, por exemplo, mas estiver estudando, aí você preenche com os dados da sua escola. Mas se você estiver trabalhando, então você coloca aí o nome do local onde você trabalha e preenche com os dados, né? Endereço, a cidade, o estado, o CEP, o telefone, e são bastante informações, né? O país, também a data de início e o salário também que você ganha, se empregado no caso, né? Se não se aplicar para você, você coloca ali does not apply. E pede também para que você descreva um pouco as suas atividades lá nesse trabalho que você disse que trabalha. Então, e eu fiz, né? A gente fez o preenchimento, como eu falei também em vídeos anteriores, tudo em inglês. Depois que preenchi tudo corretamente, fui para a próxima página falando sobre outras questões. Se você já foi empregado anteriormente, aí você coloca sim ou não, eu respondi que não. E se você estudou, né, em alguma instituição educacional de segundo nível ou superior. E aí falam, né, que essa questão está perguntando se você teve um ensino técnico ou superior. Não está se referindo ao ensino médio nosso aqui no Brasil. E aí eu escrevi que sim. No meu caso, né, além de eu ter também tido ensino técnico, eu preenchi aí que eu tinha o ensino técnico em informática, mas também fiz a graduação em geologia. Então eu preenchi essas duas informações para eles. No caso do Jonathan, eu preenchi 3 informações, né? As 2 faculdades que ele fez 2 faculdades, uma de análise e desenvolvimento de sistemas e a outra de engenharia eletrônica e da computação. E a outra formação ainda está em andamento, que é o mestrado em engenharia elétrica. Então, para o Jonathan, eu escrevi essas 3 coisas, sendo que, no caso do mestrado dele em engenharia elétrica, que ele ainda está cursando, eu tive que preencher no campo da data de término a data do dia anterior a esse dia aí que eu sentei para preencher, tá? Então, por exemplo, eu falei aqui para vocês que foi no dia 1º de julho que eu preenchi esses formulários. Então, a data de conclusão do mestrado do Jonathan eu coloquei como sendo dia 28 de junho, 28 não, 30 de junho de 2024 e tentei colocar ali entre aspas, né, entre parênteses, na verdade, que ele estava em progresso. O mestrado dele estava em progresso. Então é importante que, caso aconteça isso com você, porque você assim ainda esteja cursando alguma coisa, né, e queira colocar, é interessante sim colocar. É até legal, né, que eles vejam que você tem esse vínculo aí, reforçando aqui a questão dos vínculos. Você coloca que a data de conclusão, digamos assim, é um dia antes da data do dia que você está preenchendo esse formulário, tá bom? Mas caso você tenha terminado alguns anos atrás, por exemplo, alguns meses, aí você pode colocar a data real, tá? Porque você já concluiu, você já tem certificado, diploma para poder comprovar essa data de término, de conclusão. E aí eu precisei preencher
direitinho onde ficava a minha universidade, o nome dela, o endereço, CEP, cidade, estado, país, o curso que eu estudei e a data de início e de término. E em seguida fui para a parte de informações adicionais de trabalho e educação. E nessa página ele pergunta, né? Você pertence a algum clã ou tribo? No meu caso, eu coloquei que não. Ele pergunta aí as línguas que você fala e o que aconteceu, né? Eu coloquei que eu falava português, que é a minha língua principal. E em seguida fui colocando outras línguas que eu falo e que eu sei um pouco, né? Coloquei inglês, coloquei um pouco de espanhol, se não me engano coloquei francês e um pouco de italiano, né? Preenchi aí também. Você já viajou para outros países ou regiões dentro dos últimos 5 anos? Aí eu preenchi que sim e fui listando aí os países em que eu estive. Espanha, França, Itália, Argentina e Portugal, apesar de eu só ter passado lá em Portugal, né? Mas aí fiz esse preenchimento. No caso, eu primeiramente preenchi os países que eu já tinha visitado e depois eu voltei para preencher os idiomas que eu falava. E basicamente você preenche, né, no campo ali Language Name, o nome do idioma. Eu fiz esse preenchimento todo em inglês, como eu já abordei aqui em vídeos anteriores. E quando você quiser acrescentar um novo, você clica no botãozinho aí escrito Add Another, que aí ele vai abrir um outro espaço em branco para você colocar o nome do outro idioma que você fala. Descendo a barra de rolagem, então, você vai preencher, vai responder as outras questões que eles perguntam. São questões, assim, bem específicas, né, individuais, mas todas elas, no meu caso, eu respondi não. A primeira delas, você pertence ou contribui a alguma organização de caridade social? A outra, você tem alguma especialidade em treinamento, habilidades de armas, explosivos, armas nucleares, enfim, experiência nesse sentido. Você já serviu no exército, no serviço militar, né, do seu país, e você é membro de algum grupo paramilitar. Então, você vai responder de acordo com a sua situação. No meu caso, todas as respostas aí foram não. E você clica no próximo para responder mais perguntas sobre segurança. Basicamente, também, todas essas perguntas eu respondi não. E essas perguntas também, elas podem prejudicar a sua aprovação no visto, caso você responda alguma delas sim. Por quê? São perguntas delicadas, né? A primeira delas fala aí sobre doenças que vão provocar alguma coisa prejudicialmente pública, né, para as pessoas. Gonorreia, deixa eu ver, tuberculose e dentre outras doenças. Aí pergunta se você tem. Você tem alguma doença mental ou psicológica que possa prejudicar, né, sua segurança? Ou você... Enfim, ele faz essas perguntas e na próxima página ainda continua tratando mais com relação a grupos de violência, se você já foi preso. São questões nesse nível que você deve sim ler com calma, mas que a maior parte delas é recomendável que você responda não. Mas como eu falei, você precisa ler com calma porque possa ser, principalmente no caso lá da página anterior das doenças, que você tenha sim alguma doença.
Então, ou que você esteja preenchendo de alguém que tem essa doença. Por isso é preciso que você seja sincero e responda verdadeiramente, tá? E explique, né? Dê todos os motivos ali para que você consiga ter a aprovação do visto, mesmo respondendo positivamente algumas questões que eles perguntam, mas sempre lidando com a verdade, nunca mentindo, achando que talvez eles não identifiquem, que eles não encontrem, porque eles têm essa capacidade de procurar, de encontrar informações sobre você. Por isso, devemos ser sempre o mais sinceros possível que a gente puder. Que a gente deve ser, né? Sempre que a gente estiver respondendo qualquer questão, né? Em nossa vida como um todo, né? Principalmente aí, na hora também de tirar o visto. Fui para essa outra página e respondi também tudo não. E ainda vai ter uma quarta parte que eles perguntam também sobre questões para poder eles terem uma noção, né, de quem é que está aplicando aí para tirar um visto. A página ela caiu, né, como a gente tem falado aqui nos vídeos, ela cai com frequência, por isso tenha paciência, salve a aplicação, guarde o ID de preenchimento, aquelas informações que eu já falei para vocês, né? O ano do nascimento, a resposta da pergunta lá de segurança que você escolheu, por exemplo. Então, tenha isso anotadinho direitinho, principalmente o ID de aplicação, né? Porque o resto é mais pessoal. Mas o ID de aplicação você precisa ter salvo, sim, em algum lugar para, na hora que acontecer do site ele expirar, da página expirar, você ter isso de forma rápida para continuar o seu preenchimento. A página em que eu estava preenchendo, como também eu já venho falando aqui nesse vídeo, ela não salva as respostas que eu dei. Por isso, você vai precisar preencher de novo, tá? Mas ali foi um preenchimento super fácil. No meu caso que eu falei, todas as minhas respostas foram não. Fui para essa página 4, respondi tudo não novamente. Na página 5, também respondi tudo não. Mais uma vez ele pergunta se você violou alguma lei ou regulação. Enfim, pergunta basicamente se você é criminoso, né? E porque faz até um sentido, né? Eles não querem criminosos entrando no país deles, né? E aí vamos para a última página, que é a página que você vai precisar imprimir. Salva como PDF, se você não tiver uma impressora assim disponível na hora para você. Salva como PDF, joga para o seu e-mail, coloca no pendrive, envia para o Google Drive, por exemplo, né, que é a nuvem, para depois você ter acesso e imprimir essa página, tá bom? E aí tem todas as informações que você preencheu. Você pode ir verificando, né, se está tudo correto, se está tudo certo mesmo, se é isso mesmo que você preencheu tudo corretamente, né? Engraçado que vem escrito assim bem grande: Do not bring this to your interview. Não traga isso para a sua entrevista. Não é essa página, tá, que você precisa levar para a entrevista. Mas eu recomendo que você salve aí essa página numa pasta do seu computador e tenha ela de sobreaviso, né? Caso seja necessário, caso você precise comprovar alguma informação que você tenha preenchido, né? É interessante você olhar linha a linha para ver se está tudo correto realmente com o que você, com seus dados, né? E o que você respondeu. Em seguida, você vai apertar aí em próximo para escolher o local onde você vai tirar, né, o visto. E no caso, você já preencheu antes, tá? É só para confirmar esse local. Então, como eu escolhi Rio de Janeiro, apareceu aí Rio de Janeiro, eu cliquei em próximo para poder assinar e submeter a minha aplicação à solicitação do visto americano.
E aí você precisa ler esse textinho, assim, né? É importante. E precisa responder essas perguntas. Alguém te ajudou no preenchimento dessa aplicação? Eu acho que eles veem essa pergunta no caso de você ter pedido para uma agência preencher para você. Aí a agência, nessa parte aí, preencheria que sim e colocaria o nome da agência e tudo para, né, eles terem essa noção. No meu caso, eu não precisei de ajuda de alguém comigo ali ajudando, né? Eu, claro, assisti alguns vídeos no YouTube, como vocês, por exemplo, se estão até aqui nesse vídeo, estão fazendo para poder auxiliar você preencher esse formulário DS-160, que não é tão intuitivo assim. Então, a gente precisa, assim, né, ter um auxílio de vídeos, enfim, de pessoas que já preencheram outras vezes. Mas na hora de você estar preenchendo, você teve a ajuda de alguém? No meu caso, não, né? Eu respondi então aí que não. Depois você coloca novamente o número do seu passaporte e preenche esse código que eles colocam aí na tela, na imagem, né? Para poder confirmar se não é algo automático, né, que preencheu. Essa confirmação, esses códigos de confirmação que tem aparecido direto aí pra gente. E preenchidas essas informações, quando você declara ali sign and submit, assinar e submeter, você concorda aí com todas as questões que eles propõem nesse texto e em páginas anteriores, né? Você concorda com todas as etapas dos processos posteriores que venham a acontecer para que seja aprovada a sua solicitação de visto. Então, é preciso estar atento a isso, mas assim, né, se você está tentando aplicar o visto, você vai ter que se submeter a essas questões, né? Se você não se submeter, eles automaticamente te negam o visto, né? Então, é preciso que você concorde e aceite as etapas e processos pelos quais seus dados, suas informações e você mesmo, né, irá passar para poder obter aí o visto americano. Depois que eu respondi a pergunta, preenchi o número do meu passaporte e coloquei o código como na imagem, eu cliquei no botãozinho para assinar e ele me deu essa mensagem: You have successfully signed and submitted your application. You cannot make changes to your application at this point. Please click Next Confirmation. E aí o resto, né? E aparece essa página aí pra gente de instruções das próximas etapas, porque não acabou por aqui. A sua solicitação apenas começou, você apenas preencheu um formulário indicando a sua vontade de solicitar um visto americano. Mas, por exemplo, você ainda precisa pagar e agendar também uma data no local em que você escolheu para solicitar o visto americano. Então, aí aparecem algumas instruções, tá tudo em português, né? E é essa página, com esse código de barra aí, que você precisa levar no dia da sua entrevista. E aí você pode clicar em Print Confirmation, que é para imprimir a sua confirmação, e é apenas uma página, tá vendo que ele gera para você imprimir. Mais uma vez, se você não tiver uma impressora, né, na hora para você fazer essa impressão, você pode imprimir em PDF, tá? Pode, no caso, salvar em PDF, perdão, e depois imprimir esse PDF. Você pode levar esse PDF para uma copiadora, uma gráfica, ou imprimir posteriormente em algum lugar que você tenha acesso depois mais fácil. Não precisa imprimir exatamente na hora que você emite aí, né? E algumas informações aparecem aí pra gente. Para você voltar para a confirmação, para você criar uma aplicação em família, começar uma outra aplicação ou apenas sair da aplicação. No meu caso, eu cliquei aí em criar
Create a Family Application, para poder tentar vincular, né? Eu aceitei aí o que eles informaram, para poder vincular esse meu preenchimento com o do Jonathan, do meu esposo. Esse é o jeito, né, de você fazer essa vinculação. Clicar nesse botãozinho aí, após o preenchimento da primeira aplicação, você clica aí no Create a Family Application e começa a preencher um novo, né? Novamente, todas aquelas informações. Copia, lembra sempre de copiar o ID de aplicação, que aparece aí na direita, né? No canto superior da direita. Escolhe aí uma questão de segurança, preenche com a resposta correta, né? E aperta continuar. E aí vai preencher tudo novamente. No caso, né, para cada membro da família que você esteja fazendo esse preenchimento e essa solicitação do visto. Você vai preencher novamente tudo aquilo, tá? Lembrando sempre, gravar, salvar em alguma página, em algum lugar. E eu abri o Google Keep, que é um bloco de anotações do Google, para poder ir salvando os IDs de aplicação, as respostas da pergunta de segurança que eu escolhi, enfim. E aí você vai preenchendo conforme eu também já falei aqui no início, né? Já venho falando aí no início desse vídeo. Esse vídeo é um vídeo bem completo, bem explicado, passo a passo, para que você possa com calma pausar, ir lá no preenchimento, voltar e conseguir fazer o preenchimento de forma tranquila, segura, tá? Lembrando aqui, é sempre importante a gente lembrar aqui, que nós não somos profissionais nisso, não pertencemos a nenhuma agência, não pedimos para nenhuma agência fazer esse preenchimento pela gente, a gente quis tentar a gente mesmo fazer o preenchimento, mas eu não fui assim na cara e na coragem. Eu assisti vários vídeos antes aqui no YouTube, e estamos fazendo aqui também esse vídeo para você, porque, assim, existem trocentos vídeos no YouTube, né? E a gente é muito grato por isso, por muitas informações que a gente tem. Mas a gente não pode ficar olhando todos os vídeos, né? Eu, como eu falei, olhei alguns porque nem sempre todos tinham os detalhes necessários. Alguns davam umas dicas mais próximas da nossa experiência, enfim. Então, esse vídeo aqui pode ser o mais adequado para você, tá? Inclusive, se você chegou até aqui, não esquece de deixar aí o like, de compartilhar esse vídeo com alguém que também precise dessas informações, de comentar aí como é que foi o seu processo de preenchimento, se foi tranquilo, se a gente te ajudou, conseguiu te ajudar, ou se ainda foi muito dificultoso, se ainda foi muito difícil para você. Conta aqui pra gente nos comentários, que a gente vai ficar muito grato em saber da sua experiência também. E outras pessoas também podem ser ajudadas aí com alguma pergunta ou com alguma dúvida, porventura, que ainda venha ter ficado aí para você. Pode ajudar também outras pessoas, tá? E muito obrigado mais uma vez por estar acompanhando esse vídeo até aqui conosco. Esse vídeo tá ficando um pouco extenso, mas é porque é um vídeo bem detalhado, tá? Sobre o nosso preenchimento dos formulários DS-160 para a solicitação do visto americano. Lembrando que eu, Lisandra, fiz o preenchimento primeiramente com as minhas informações e depois eu fiz o preenchimento das informações do meu esposo. Ele não estava ao meu lado, tá? Mas eu, como já tinha todas as informações dele, eu consegui fazer esse preenchimento. Uma informação ou outra eu tive que aguardar e tive que perguntar para ele para poder preencher, por exemplo, data do término do curso de graduação dele. Eu não lembrava, não tinha isso fácil comigo na hora que eu estava preenchendo. Então, eu precisei consultar ele, e ele precisou verificar lá no diploma dele certinho, e me passou essa informação e eu fui lá e preenchi. Mas é importante que você, se possível, né, faça esse apanhado dessas informações todas, junte todos esses documentos numa pasta, se possível, escaneie, salve numa pasta no seu computador de forma digital, para você ter acesso fácil na hora ali do seu preenchimento e evitar muitos atrasos
que a página fica expirando muito, né? Porque toda hora essa página expira. Então, faça isso, tá bom? Junte todas as informações, todos os documentos de todas as pessoas que você está aplicando, né? Que você está preenchendo esse formulário. Separe por pastas, faça tudo organizadinho, bonitinho, que vai dar certo, tá bom? É preciso sim ter um pouco de paciência, mas não se desespere, fique calmo, fique tranquilo, que você tendo todas essas informações e respondendo tudo da forma correta, vai dar tudo certo para você.